paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos de volta com as nossas meditações. Estamos chegando à nossa 7ª meditação. E o tema de hoje é confissão, tá? Confissão. Voltando ao livro de Neemias, o mesmo texto que nós já temos lido durante esses dias, tá? O versículo 6 do capítulo 1 diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. E agora a parte que nós traremos para a meditação de hoje é: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha só que palavra, né, de Neemias diante de Deus. Ele confessa, é um tipo de confissão por extensão, né? Ele diretamente ele não tinha pecado, né, na desobediência, mas ele se coloca também como pecador, como responsável. Ele diz: nós temos pecado, que nós temos pecado. Então, fazer essa confissão por extensão é uma declaração, né? Se declarar, né? É aceitar como verdadeiro, manifestar-se, né, diante de Deus. E ele fez isso, tá? Então, Neemias ele não poderia buscar um recomeço sem confessar os seus erros, né? Os erros do passado que estava arruinando ou que levaram a situação, a nação, a estar vivendo aquele momento tão difícil. Então, é inadmissível tentar omitir, tá? Tentar omitir o pecado ou agir como se nada tivesse acontecido, quando necessitamos realmente, desesperadamente, do perdão do Senhor. Certo, meus irmãos? Então, não podemos esconder e nem fazer de conta que nada está acontecendo. Quando nós estivermos errando, é necessário nos colocarmos diante de Deus, de maneira que confessemos os nossos pecados diante do Senhor e que também possamos viver com consciência, né? Que estamos errando, mas que precisamos nos levantar dessa falta, desse erro, certo? A palavra do Senhor, a Bíblia relata 2 tipos de confissão: a confissão para o perdão, né? E a confissão para a salvação. Então, confessar para ser perdoado e confissão para salvação em Cristo Jesus, certo? Quero ler aqui alguns textos da palavra de Deus. Provérbios 28:13 diz assim: quem procura esconder os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança misericórdia. Olha só, quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, esse vai alcançar a misericórdia do Senhor. Certo, meus irmãos? O sofrimento continuou até que admiti a minha culpa e não escondi mais o meu pecado. E sobre confissão para a salvação, né? Confissão para a salvação. Pensei comigo mesmo: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Olha só, confessarei as minhas transgressões, né, diante do Senhor, e o Senhor ele perdoou os meus pecados. O salmista, no Salmo 32, versículo 5, traz essa declaração. E ainda, 1 João 1,9: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Então, nós vimos aí nesses textos o salmista confessando, né? A carta do apóstolo João, né? Na primeira carta do apóstolo João, ele fala que ele confessou o seu pecado, né? E Deus limpou a sua maldade. Então, precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa falta, confessar e abandonar diante de Deus. Então, a primeira, ou mais uma atitude aqui, como faz parte das primeiras atitudes de Neemias, né, para aquele recomeço,
né? Abandonar os erros do passado, confessar, admitir os seus erros, confessar diante de Deus e agora receber o perdão do Senhor e começar uma nova jornada, abandonar o erro, abandonar o pecado, né? Então, Neemias sabia que o perdão do Senhor mudaria a realidade de Israel. Neemias tinha esse entendimento. E a confissão era primordial para que a misericórdia do Senhor o alcançasse. O seu povo, alcançasse o seu povo, né? E libertasse de toda maldição gerada pela transgressão do passado. Então, muitas vezes, a maldição que a gente fala é a maldição que da consequência do próprio pecado, do abandonar a Deus, do deixar os caminhos do Senhor. Isso traz consequências que poderia ser a maldição sobre nós. Então é necessário confessar, buscar o perdão e abandonar o erro, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa dar um recomeço nas nossas vidas. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, é tempo de reagir. Reaja hoje. Confesse os seus pecados a Deus. Confesse as suas faltas. Confesse os seus erros. E abandone. E se levante. E tome uma nova atitude diante de Deus. Porque Deus tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em salvar. Entenda isso. O Senhor tem prazer em perdoar. O Senhor tem prazer em salvar. Mas a Deus ninguém engana, tá? Se você confessa, então abandone, tá? Não fique brincando com o Senhor. Não brinquemos com o Senhor, tá? Confessemos e nos esforcemos para abandonar e andar dignamente na presença do nosso Deus. Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, tá? Se levante, reaja. É tempo de reconstruir. Amém? Vamos reconstruir a nossa caminhada, a nossa vida espiritual com o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esta oportunidade. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando a vida dos teus filhos. Aqueles que têm confessado os seus pecados. Aqueles que têm se esforçado para abandonar todo tipo de erro, para andar na tua presença. Em nome de Jesus, levante, aceita as orações, derrame sobre eles o perdão e que haja, ó Deus, renovação, que haja, Deus, restauração, que haja um recomeço na vida desse teu servo e dessa tua serva. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.